relações entre jogadores e times de futebol são regulamentadas por lei. Mas como pode acontecer com qualquer trabalhador, alguns casos têm que ser resolvidos pela Justiça. Em Porto Alegre, um ex-jogador do Grêmio Futebol Porto-Alegrense teve de recorrer à Justiça para fazer valer o direito de arena e imagem previstos em lei. Para discutir assuntos como esse, o Tribunal Superior do Trabalho vai promover um encontro em Brasília nesta semana. O direito de arena e imagem é regulamentado pela Lei 9.615 de 1998, mais conhecida por Lei Pelé. É ela quem determina que as entidades desportivas devem distribuir um percentual de 20% do valor total da autorização de imagens veiculadas nos meios de comunicação aos atletas que participarem dos eventos dos clubes ou agremiações. O direito de imagem, na verdade, é o direito de licença de uso de imagem, é um direito personalíssimo pelo qual um atleta profissional pode negociar com terceiros, com a agremiação esportiva ao qual está vinculado, mas também com uma empresa qualquer, o direito da empresa e da agremiação de explorar a sua imagem. Mas, na prática, nem sempre é o que acontece. Em Porto Alegre, um atleta teve de recorrer à justiça para fazer valer o direito. O jogador foi contratado para atuar no clube entre 2001 e 2004. Ele alega não ter recebido a verba da transmissão dos jogos dos vários campeonatos em que participou pelo clube. Pede também indenização pela ausência do seguro de acidente de trabalho, já que se machucou em treinamento e foi obrigado a ficar 4 meses em recuperação. Por causa da polêmica sobre esses e outros direitos ligados à área esportiva, o Tribunal Superior do Trabalho realiza em Brasília o 3º Encontro Nacional sobre Legislação Esportivo Trabalhista. O evento, que vai contar com a participação do presidente de honra da FIFA, João Havelange, vai discutir, por meio de palestras e debates, questões ligadas aos contratos de trabalho dos jogadores de futebol, que aos poucos começam a ser submetidos ao exame da Justiça do Trabalho. A importância desse seminário é pelo fato de que o vínculo empregatício de um atleta profissional, ele é igual a de qualquer outro empregado, mas ele tem nuances muito específicas e que estão previstas na Lei Pelé. Esse tipo de seminário, promovido pelo TST, tem por objetivo discutir e disseminar melhor entre a comunidade jurídica, juízes, advogados e até mesmo atletas, essas questões diferenciais, esses diferenciais que existem no contrato de trabalho do atleta profissional. Bom, e para esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado trabalhista Maurício Correia da Veiga. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, primeiro é bom deixar claro que direito de arena e direito de imagem não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. O direito de imagem e direito de arena não se confundem, né? A imagem pode ser tida como gênero, né? E a arena seria uma subespécie desse gênero, né? A Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, não traz essa distinção de forma clara. Ela fala no artigo 42 sobre o percentual que é dividido e recebido pelos jogadores, percentual mínimo de 20% do rendimento da transmissão do evento esportivo, né? Mas ele não fala especificamente se se trata de direito de imagem ou direito de arena. Nesse caso, o que a doutrina e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho vem sedimentando é justamente no sentido de que o direito de arena é aquele que está intimamente ligado com o próprio desenvolvimento da prática desportiva, ou seja, são os 90 minutos em que o jogador está em campo e que há a transmissão daquele jogo, né? E sobre esse rendimento, ele tem garantido por lei um percentual mínimo de 20%. Isso não é o direito de imagem, isso é o direito de arena. No caso do direito de imagem, seria um contrato já do jogador, um contrato pessoal do jogador com alguma outra empresa. Direito de arena, só para ver se eu entendo direitinho. O jogador não chega a ser o titular desse contrato, seria isso? Seria mais um contrato do clube? É o clube, porque é o clube que detém, por lei, por força de lei, ele que detém a autorização e, inclusive, é ele que vai dispor sobre a transmissão daquele evento. Então, sobre
essa participação do jogador nos 90 minutos do jogo, por exemplo, o valor que é recebido, que é dividido entre os jogadores, é o direito de arena. E justamente, como você comentou, o direito de imagem é um direito personalíssimo, é aquele do próprio jogador, né, que é feito justamente com empresas de comerciais, propaganda. Enfim, ok, doutor. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber quais são as dúvidas sobre esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Luiz, eu sou estudante. Eu queria saber se tem um piso salarial para atleta. Existe um piso salarial para um atleta profissional, doutor? O piso salarial, ele é legal ou convencional. A Lei Pelé, ela não estabelece um piso. Então, o piso a ser observado é o salário mínimo nacional. O atleta, ele responde às leis trabalhistas como qualquer outro trabalhador. Tem os mesmos benefícios, direitos, enfim. Sim, ele responde às leis trabalhistas, ele está sujeito à CLT, mas existe uma lei que regulamenta, que é a Lei Pelé, 9.615 de 98, também a Lei 6.354 de 76. Alguns artigos foram revogados pela Lei de 98, que é a posterior. Contudo, outros artigos permanecem vigentes. Então, o atleta profissional de futebol, ele está regulamentado pela Lei Pelé. Agora, voltando então à questão do direito de arena e de imagem, ele está previsto no contrato de trabalho desse jogador? Sim, geralmente ele pode estar previsto, principalmente no que tange ao direito de arena. Até porque a lei estabelece que o percentual que os jogadores vão receber pela participação no evento desportivo, no jogo propriamente dito, é de no mínimo 20%. Então, havendo um ajuste formal estabelecendo percentual maior, está dentro da lei. O que deve ser observado é esse percentual mínimo. E, justamente pelo fato do direito de arena ter essas peculiaridades, é que as recentes decisões do TST, não vou falar em sua totalidade, mas a maioria das decisões, reconhece a natureza salarial do direito de arena, justamente porque ele faz parte do contrato de trabalho, ao contrário do direito de imagem. O direito de imagem é um direito constitucional. E ele acaba sendo muito confundido, né, com o direito trabalhista do jogador, no caso, né? As pessoas confundem o direito de imagem como já um contrato de trabalho, e não é assim, né? Sem dúvida existe essa confusão, até porque a lei não é muito clara nesse sentido, né? Justamente a doutrina e a jurisprudência que esclarecem, que interpretam mesmo a disposição legal. Ok. E nós temos uma outra pergunta sobre o tema, confira. Bom dia, meu nome é Thaís, sou fisioterapeuta. Gostaria de saber o que justifica a demissão de justa causa de um atleta. Então, se ele responde a um contrato de trabalho, as leis estão previstas numa CLT, ele também pode ser demitido por justa causa. Eu imagino que sim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, traz no artigo 35 quais são os deveres do atleta profissional, que é a participação nos treinos, nos eventos indicados pelo clube. E a Lei 6.354 de 73 traz no artigo 20 4 hipóteses de demissão por justa causa. Esse artigo 20 continua em vigor, apesar de existir uma lei posterior, que é a Lei Pelé. Esse artigo 20, ele enumera 4 possibilidades de demissões por justa causa. A primeira delas, um ato de improvidade. A segunda, grave conduta ou incontinência. A terceira, uma condenação por pena de reclusão superior a 2 anos, com sentença transitada em julgado. E, por último, o fato dele ter sido eliminado, né, ou banido pela entidade desportiva nacional ou internacional. E, além desses 4 casos enumerados na lei taxativamente, no artigo 20 da Lei 6.354, existe também a hipótese de desídia, que é justamente a do artigo 482 e suas alíneas da CLT. Na medida em que o atleta profissional tem obrigações e deveres a serem cumpridos, ele tem que respeitar sob pena de incorrer em justa causa. Portanto, o artigo 20 da lei, ele não é exaustivo na enumeração das hipóteses de possibilidade de demissão por justa causa do atleta profissional. Ok. E temos mais uma dúvida sobre o assunto. Vamos ver. Meu nome é Luciano Brigadista. No caso de um jogador de futebol, se é cedido para outro time, é obrigado a ir? Como é que funciona essa relação do jogador? Justamente pelo fato de haver uma legislação que estabelece e regulamenta o trabalho desenvolvido pelo atleta profissional,
existem formalidades que a lei prevê. No caso da cessão ou transferência, obrigatoriamente deve haver anuência do atleta, tá? E uma anuência formal. Isso está no artigo 38 da Lei 9.615 de 98. Agora, o clube ele pode interferir, por exemplo, numa negociação do jogador referente ao direito de imagem dele ou não? Em relação ao direito de imagem, a não ser que fosse algo que expusesse negativamente ao clube, né? Alguma coisa muito peculiar nesse sentido. A princípio, o direito de imagem ele é personalíssimo, né? Ele é do atleta, então vai ser diretamente um contrato do atleta, do profissional, com uma empresa de comercial, ou enfim, uma empresa, e é por isso, e justamente essa ausência de ingerência é que determina e faz com que seja um contrato de imagem, de natureza civil, desvinculado do contrato de trabalho. Tá ok, doutor, obrigado pela sua participação e tenha uma ótima tarde. Obrigado. E a dica de hoje é o 3º Encontro Nacional sobre Legislação Esportivo Trabalhista, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. O encontro vai ser realizado esta semana, nos dias 18 e 19, em Brasília. No debate, temas atuais relacionados ao setor esportivo, principalmente sobre os contratos de trabalho dos jogadores de futebol que começam a ser submetidos ao exame da Justiça do Trabalho. As inscrições podem ser feitas pelo endereço www.tst.jus.br/ASCS.